Olá, aqui é o Hermelino Espíndola. E aqui é o Bruno Oliveira. E esse é o podcast Falando de Loja, o podcast onde a gente traz dicas práticas para o lojista para otimizar seus resultados, melhorar continuamente, enfim, enfrentar os desafios que a gente sabe que não são fáceis. E aí, Bruno, o que você sugere hoje como tema para a gente trocar ideias aqui e trazer dicas práticas para o lojista? Bom, hoje nós estamos chegando no nosso 10º episódio, né? Pô, legal, bacana. É um marco legal, né? É uma marca interessantíssima. E eu acho que hoje a gente pode aproveitar juntar duas coisas, esse 10º episódio com a época do ano que a gente está chegando, que junta uma coisa que não existia até muitos anos atrás, que é a Black Friday, né? Verdade. A gente só via notícias lá do Dia de Ação de Graças, que é sempre uma quinta-feira, né? A última quinta-feira de novembro. E o dia seguinte, aquela tradicional Black Friday, aquela tumulto nas lojas, promoções e tal, a gente só via as notícias e depois a gente passou a incorporar isso como um dia de promoção, depois passou a ser um mês de promoção. E aí, a semana, um mês, e assim a gente foi... O Friday virou, né? Qualquer coisa Friday virou um sinônimo de uma ação promocional. Lembrando, para quem não domina o inglês, que Friday quer dizer sexta-feira. Exatamente. Sexta-feira acabou, mas o Friday, né? Exatamente, virou sinônimo de promoção. Exatamente. Né? Então, mas abrasileiramos claro. Esse hábito aí de uma promoção, de uma data fixa de promoção, como um pré-natal, né? Então virou uma coisa assim que ao longo dos anos, a gente veio sentindo que isso veio impactando até nas próprias vendas de Natal. Com certeza. Que Natal, realmente, por muitos anos, era aquela coisa que era comum as lojas triplicarem vendas, né? Exatamente. Então, tinha toda uma preparação, assim, uma operação especial de dezembro, né? Sim. Era um caso muito à parte, muito atípico. E isso meio que deu uma quebrada, que a Black Friday meio que adiantou um pouco muito desse movimento, né? E o Natal em si, a gente sentiu, mas de qualquer maneira... Não triplica, mas dobra, né? Sim. O 80%, sei lá, ainda é um movimento muito significativo acima com certeza. do mês padrão. Da média, né? Então, o que eu acho que a gente podia falar hoje é assim, o que o lojista pode fazer, como ele pode se preparar para essa época especial do ano, ações que ele tem como tomar, né? Sim. Nessa época, para aproveitar essa oportunidade, porque a gente sabe que depois que passa disso, né? Sim. Dezembro passa e janeiro realmente é muitas férias, é saldão, sempre muita conta e pouco faturamento, né? É o clássico. Verdade, do janeiro, né? Com certeza. Então, assim, por onde a gente pode começar? Eu acho que a gente pode começar falando do papel do gerente, né? Até porque é um mote que você sempre repete em vários vídeos, a gente já falou várias vezes, falou em live, falou em vídeo, falou em palestra, né? Que é gerente é 80% do resultado de uma loja, né? É verdade. E ao longo dos anos a gente já viu diversas formas de se gerenciar uma loja. Sim. Vários estilos diferentes de gerente, tanto homem quanto mulher, isso é independente, claro. Né? Então, como que, assim, explica por que é 80% e esse papel do gerente, o que é o gerente dentro da loja, né? É uma boa pegada. Bom, a ideia é, como você colocou, e é importantíssimo a gente lembrar disso, é uma oportunidade ímpar, não é? A gente sabe que é uma época que as vendas são significativas, o cliente está mais disposto a gastar, a comprar os presentes, a se vestir melhor, roupa para festas, etc. Tem o impacto do 13º, o impacto da renda, né, que é o 13º, que quem é empregado recebe. Então, existe uma renda disponível maior para consumo no mercado e tal. E é importante lembrar que oportunidade desperdiçada é passado, foi. Não adianta falar, e se eu tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito aquilo, né? Não se recupera, uma coisa, perdeu. Não é? Então, é importantíssimo o lojista estar atento a todos os aspectos. Um deles é esse que você coloca. E por que é importante a gente entender essa bola que você levantou, lembrando muito bem que eu sempre estou batendo no ponto de que gerente é 80% do resultado da loja. Não é? É claro que eu não tenho como medir Sim. isso matematicamente, mas o que simbolicamente significa quando eu digo que gerente é 80% do resultado de uma loja? Porque a gente tem por experiência prática saber que existem perfis diferentes das pessoas, não é? O que significa? Às vezes você vê o gerente
Eu vou usar o masculino, mas a gente sabe que até a maioria das vezes as meninas estão dominando o mercado. A gente lida com vários segmentos, as mulheres realmente estão dominando e tal. E quer saber, geralmente são melhores que os homens na gerência, são melhores gerentes do que os homens gerentes, né? Mas por uma questão de linguagem, vamos usar aqui o masculino, que é mais genérico, o artigo genérico. Então, eu digo assim, você tem perfis, o que é a característica das pessoas, o que eu digo? Por exemplo, você tem gerente arrumador. O que é o gerente arrumador? É o gerente que está focando muito na reposição, na arrumação, na vitrine. Não é? Então, é óbvio que a loja tem que estar arrumada, a mercadoria tem que estar exposta, a vitrine tem que estar atraente, porque se isso tem que estar organizada a loja, etc. e tal. Mas o que não pode é você inverter prioridades, é você não ter um cronograma de atividades. Então, o que significa na prática? É comum, às vezes, você chegar numa loja, e a gente tem por experiência muito isso, né? Você chega, cadê o gerente? Ah, tá dentro do caixa. Cadê o gerente? Tá no estoque. Tá lá suado, abraçado com uma caixa e tal. Né? Tá dentro da vitrine, tá dentro de uma seção lá, mexendo com... montando uma arara. Ou na famosa salinha, né? Ou tá na salinha, né? Lá na salinha da gerência, na frente da tela de um computador ali, e o vendedor perdendo venda dentro da loja, cliente sendo mal atendido, cliente não atendido dentro da loja. Sim. Enfim, as oportunidades são desperdiçadas e você não tem aquela presença do gerente. Então, essa é uma característica. Então, gerente arrumador, gerente que gosta muito de ficar na arrumação, gerente que foca só a reposição, ou que fica muito ligado no VM, né? Desfoca das vendas. Então, é importante. Vou contar um caso concreto que eu acho que simboliza bem. Eu entrei numa loja de uma rede significativa dentro de um shopping, né? Vamos preservar o nome. Mas uma rede, realmente, muitas lojas pelo Brasil todo, uma rede importante de roupas e confecção. E eu entrei, ia passando na frente, lembrei, falei, eu estou precisando comprar umas calças jeans, vou entrar nessa loja, vou olhar a marca, legal, essa marca eu gosto, vou... Eu entrei na loja, uma menina veio me atender, uma vendedora, né? Nesse caso você era só um cliente, eu ia passando, não, eu ia como consumidor, eu estava no shopping lá e tal, entrei na loja, lembrei, falei, vou comprar, né? Estou precisando de calça jeans, vou aproveitar aqui, vou dar uma olhada em umas calças. E eu sou assim, eu com uma boa parte dos clientes, quando eu vou comprar, eu já faço uma compra para o ano, né? Eu já compro várias, né? E assim, a camisa... Costuma ser é o perfil masculino. Né? Eu também sou assim, né? Exatamente. Comprar camiseta já compra 5. Já compra, abastece. Compra 8. Troca o guarda-roupa e tal. Né? As mulheres são mais frequentes. Sim, né? elas gostam de variar mais. Isso, né? Semanalmente está na loja e tal, comprando roupa nova, a tendência, coleção, enfim. E o que isso diferencia bastante... E aí entra também a questão do gerente que sabe entender isso, que capacita o time, que orienta sobre esses diferenciais, a maneira diferente de atender, etc. e tal. Mas voltando ao caso em questão, que demonstra bem essa situação do gerente. Eu entrei e veio uma vendedora me atender. E eu disse a ela, eu queria dar uma olhada em calçadinhos. Tá? Ela me levou para a sessão, me perguntou, assim, se limitou a fazer uma única pergunta para mim. Número. Qual é a sua numeração? Eu falei o número o meu número que eu uso, é 38, eu uso 38. Eu disse para ela, eu uso 38. Ela, ok. Ela me levou, foi a única pergunta que ela fez. Ela me levou até a sessão, chegou assim e tipo assim, né? Essas aqui são 38. Aqui estão as 38. Aqui são as 38. E se afastou, né? Eu olhei para ela, falei, ela não vai me mostrar, né? Aí peguei, olhei algumas tal, enfim. Gostei de uma, num estilo que eu gosto, que eu uso e tal. Virei para ela e falei, olha, eu gostei dessa aqui. Você não tem outras nesse estilo aqui? Porque as que estavam lá da minha numeração eram bem diferentes, um estilo que eu não gosto. Ela olhou para mim e falou assim, só se tiver no estoque. Ela no estoque. Aí eu fiquei olhando para ela do tipo assim... Tá, e aí, né? Ela falou assim, eu vou lá, então, eu vou lá pegar. Ok. Então tá. Aí, eu já, porque até aquele momento eu estava me atendendo. Sim. Eu peguei, eu olhei as calças. Ela simplesmente me levou até o setor. Era um autoatendimento, Era quase um autoatendimento. E você saiu de lado ali, mãozinha para trás, né?
Eu ali, aí quando aconteceu essa situação, tá, ela falou, não, eu vou lá no estoque buscar, ver se eu acho outras nesse estilo. Tá bom. Aí, sei lá, ela deve ter demorado uns 10 minutos. O que para quem está esperando é uma eternidade. Sim. Você começa a ficar angustiado, eu já estava, quer saber, acho que eu vou embora, essa menina não volta, né? E aí é a hora que você procura o gerente. O gerente estava debruçado no balcão, chavecando a menina do caixa, assim, numa posição com a bunda virada para o lado da loja, assim, encostada, assim, né? De costas para a loja, né? Ele debruçado no balcão, conversando com a menina. Aparentemente ele estava chavecando ela ali e tal. Né? A impressão que me deu, não sei, talvez pelo estresse. E ele ficou ali, e a loja ali. E a vendedora que estava me atendendo sumiu lá, subiu a escadaria e tal, foi lá para no shopping, geralmente o depósito é em cima, né? Passou lá esses, sei lá, quantos minutos, na minha ideia, talvez uns 10 minutos, desce a menina, eu olhei para ela com uma calça assim no braço, uma. Aí eu olhei e falei, puxa vida, eu queria comprar, né? Eu tinha pensado em comprar umas 4, 5, alguma coisa assim e tal. Eu tinha gostado de uma e ela veio descendo com mais uma. Quer dizer, demorou esse tempo todo para trazer uma, né? Ela veio descendo e falou, eu achei essa aqui. E me mostrou. A hora que eu olhei, era exatamente igual a que eu tinha escolhido. Aí eu orei, falei para ela, mas você trouxe uma igual. Ela, não, é diferente. Eu falei, então mostra para mim a diferença que eu não estou vendo. Aí ela pegou, olhou assim, é igual. E ficou quieta, me olhando. E eu falei para ela, então tá bom, obrigado, viu? Depois eu volto aí. Eu vou dar mais uma voltinha. Né? E aí é que entra o detalhe. Ok. Primeiro, vamos fazer uma interpretação desse quadro todo que eu falei. Por que eu estou trazendo isso? Porque não é raro acontecer exatamente isso. A gente vê o tempo todo acontecendo isso nas lojas. Né? Disso para pior e outras maneiras, sim. Assim, eu posso contar N histórias aqui. Mas vamos lá, vamos trazer para a nossa realidade. Eu começo com a primeira colocação. São tantas portas para entrar, o cliente entrou na sua loja. É um privilégio. Nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Então, eu lembro sempre aquela questão da concorrência. Quem é seu concorrente? É quem disputa a renda do seu consumidor, do seu cliente. Não é só a outra loja, que já é demais. Sim. Não é a outra loja que trabalha com o mesmo segmento que você. E hoje em dia ainda o peso da internet nessa concorrência exatamente, é maior ainda. Ela é extraordinária. Então o cliente entrou na sua loja fisicamente está ali com uma intenção de compra. Nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Não é tapete vermelho, vamos lá, vamos fazer uma sondagem, vamos entender o que esse cliente quer, o que ele gosta, qual o estilo, qual é a ocasião, para que é que vai usar, é para o dia a dia e tal, né? Para entender quais são as preferências desse cliente, derruba a loja, vamos lá, assim, né? Mostrar e encontrar outras oportunidades. E aí é que entra, primeiro, os vendedores, o time de vendas está capacitado? Não é? Sabe quais são as 3 áreas fundamentais de domínio para que um vendedor, uma vendedora tenha uma performance de alto nível dentro da loja? Precisa conhecer técnicas de vendas, conhecer todo o processo. Esse caso que eu estou trazendo aqui, a menina não fez sondagem, ela simplesmente se limitou a perguntar a minha numeração. Sim, qual é a eu numeração? acho interessante porque a sondagem quando a gente vê um vendedor fazendo, é surpreendente, né? E é espetacular. Tipo, eu também, uma situação recente, tal, que eu fui acompanhar um amigo meu comprar um presente, para a namorada dele, no caso, ele queria comprar um sapato feminino. 2 caras entrando numa loja de sapato feminino para comprar sapato feminino. Entramos, a vendedora, vamos comprar um presente e tal. E ela fez uma boa sondagem, que foi surpreendente, né? Ela chegou, que estilo que ela gosta? Ela é mais para o trabalho, é mais para festa, é mais casual, não sei o quê. Ela foi sondando, foi apontando. Ela foi dando as opções, esse aqui eu acho que gostei, esse aqui eu acho que ela vai gostar, tem esse aqui tem no preto, tem no sei lá, que cor e tal. Uhum. Então, e fechou a venda, né? E conseguiu fechar a venda e tal, e todo mundo saiu satisfeito. A gente conseguiu escolher um presente lá que precisava, a menina que ganhou gostou também e tal, então foi... Mas foi surpreendente, depois ela veio conversar, troquei uma ideia e tal, e eu elogiei justamente, vocês aqui estão bem treinados, né? Porque faz sondagem e tal, porque normalmente é isso, quero comprar sapato, tem desse... Começa a mostrar qualquer um. Exatamente. Ali, né? Por isso que gerente é 80% do resultado da loja. Porque não adianta você... Quando eu digo assim, essa vendedora que me atendeu dessa maneira, literalmente desse jeito que eu acabei de contar, não é culpa dela. É culpa do gerente
que deixa ela trabalhar desse jeito, que não capacitou, que não orienta, dela, que não observou, que não encostou. É a hora que... é o maestro na frente da orquestra, regendo aquela... Então, mesmo, ainda que você tenha excelentes músicos, você tem que reger, você tem que estar ali administrando aquele time, aquela equipe, não é? O caso da orquestra... A gente sabe que os músicos que estão ali têm de altíssimo nível, altamente capacitados. A gente que estudou, né, uma dezena ou mais de anos, criança ali estudando, né? horas por dia para dominar um instrumento, etc. e tal. Mas na hora de executar uma sinfonia, tem um maestro ali regendo, não é? Dizendo agora é você, o ritmo é esse e tal, para coordenar aquele trabalho. Depois... Exatamente. Então tem a preparação, teve o ensaio, não é? Prévio, e tem a coordenação ali, a regência. Não é? Esse é um pacote que demonstra, né, o técnico na beira do campo. Então, como eu estava dizendo, se não houver 3 áreas de domínio por parte do time de vendas, vai ser muito difícil performar, eu diria impossível performar em alto nível. Primeiro, precisa dominar técnicas de vendas, como que aborda o cliente, como que faz a abertura da venda, iniciar um processo de sondagem. Lembrando que sondagem não é interrogatório. Sim. É entender o que o cliente gosta. E é muito legal. Quem não gosta de quando você chega no lugar da pessoa procurar entender e você percebe que ela quer resolver o teu problema, Sim. que ela quer te ajudar de fato. E não empurrar qualquer coisa, porque a impressão que a gente entra quando a gente entra nas lojas, a impressão que a gente tem é que os vendedores estão preocupados em bater meta, estão preocupados em vender o item mais caro, em tomar o dinheiro da gente, e etc. e tal. E é horrível quando você enfrenta esse tipo de situação. E como é agradável esse exemplo que você trouxe, quando você chega e encontra alguém que procura entender exatamente. Sim, e como cliente, você precisa de uma orientação. Exato, né? Você não conhece tudo que tem na loja, a gente não conhece nem todos os produtos que existem, a gente não consegue entender de sapato, de roupa, de relógio, de celular, de óculos, de seguro, de plano de saúde, de apartamento, e etc, de carro. Né? São produtos que estão no mercado, eu não consigo acompanhar tudo que está aí de computador, notebook, etc. Não é? Então, quando você chega numa loja com uma intenção, ou com uma indicação, ou com uma experiência anterior, e por conta da tua experiência você chega numa loja procurando determinado produto, não é? Como é interessante quando a pessoa que te atende, que está capacitada com técnicas de vendas, segundo, a segunda área de conhecimento, domina os produtos que trabalha, pelo menos, aqui cabe uma ressalva. A gente sabe que numa loja você tem a gente chama de SKU, né? Muitos modelos, muitos tipos de produtos diferentes dentro de uma loja. Né? O que é o SKU? Né? Stock, Keep, Unit. Né? Só para traduzir, é interessante trazer o que significa. Muita gente, eu gosto muito de explicar, né? Quando você está... Porque eles falam SKU, e você pergunta para o vendedor, pergunta para o gerente, o que é SKU? Ele não, às vezes até sabe o que significa, mas não o que as letras dizem. Né? E é importante você mostrar autoridade, você conhecer. Então, unidade de manutenção de estoque, ou seja, a nossa referência, né? O código de referência. Então, quando você tem as referências, por que é importante o SKU? A referência, porque você tem a variação. Então você tem um sapato, você tem uma camisa, você tem uma camiseta, você tem um óculos, ele é de uma determinada referência, mas tem as variações de tamanho, de cores, não é? Então é isso. Quando você olha para uma loja, ela tem uma imensidão de SKU. Sim. E depois literalmente milhares, né? Não é incomum, 30 mil, 40 mil. Dessas lojas de departamento que a gente trabalha, tem 30 mil SKU com as variações, isso vira uma exponencial de graus de cores, tamanhos, etc. e tal. Ok, então a gente sabe que o vendedor, que a vendedora, não tem condições de dominar 100% do que está ali, né? Até tem, mas às vezes num horizonte de tempo, e hoje em dia o giro, né, as novidades, toda vez tem lançamento, modelos novos, novas marcas que são introduzidas no mercado, enfim. Mas existe uma técnica, uma estratégia que o gerente, com habilidade, consegue fazer. É monitorar quais são os produtos, tirar uma curva, a famosa curva ABC. O que é ABC? Não é? A curva A, quais são os 20% de SKUs, ou de referência, ou de categoria de produto, que mais vendem. Né? Então eu listo em ordem de venda e vou somando. Por exemplo, uma loja de calçados. Tênis é 20% das vendas é tênis, é uma categoria. 20% do meu faturamento é tênis.
8% é sandalinhas, né? Sandália feminina, rasteirinha. E assim por diante. Aí você tem mocassim, sapato feminino, mule, chinelo. Você tem uma infinidade de categorias. Mas você tira ali por participação e vai somando. A primeira categoria representa 20% da minha venda, a segunda categoria representa 15%, então dá 35%. Aí depois você tem o que a gente chama de produtos da cauda longa, né? Quando você olha um gráfico, né? O gráfico está aqui, né? Então, os primeiros itens, tem muita, aqui a quantidade, aqui o tipo de produto. Então, esse primeiro produto vende muito, ele está aqui. O segundo, ele já vende aqui, o terceiro. Depois você tem uma infinidade de produtos que é 0%, 0,1%, 0,5%, 0,9%, aí você tem aquele... Então, eu digo assim, pelo menos esses 20% mais... das categorias que mais vendem, esses precisam estar na ponta da língua. O vendedor, a vendedora precisa conhecer o produto, do que é feito, os diferenciais, quais são os benefícios, né? E aí é que entra fundamentalmente o trabalho de um gerente, de um bom gerente. Sim. Primeiro, fazer reuniões periódicas treinando, e treinar e exercitar aquilo que você já sabe. Aqui cabe... Inclusive é bom lembrar que nós estamos lançando a nossa Black Friday, né? Essa semana, se você está vendo a gente agora na semana da Black Friday, nós estamos com uma promoção assim, vendas turbinadas, né? 4 cursos que nós estamos disponibilizando para essa, só até sexta-feira, dia 31 de outubro agora da Black Friday, não é? Você vai ter o curso completo de técnicas de vendas, o super curso de fechamento de vendas, o curso de gerência de loja, o curso de liderança. Quer dizer, é esse pacote para realmente você estar preparado para enfrentar, aproveitar suas oportunidades agora de Black Friday, Natal, final de ano, né, para realmente não desperdiçar e capacitar o time. E voltando ao que eu quero... Que é bom lembrar também que é uma característica comum que são os freelancers, quer dizer, muita gente entrando sem ter experiência, sem conhecer direito a loja, sem conhecer direito o produto, que estão aí, a gente está num mercado de trabalho aquecido, né? Então, assim, não tem tanta gente disponível para contratação com experiência prévia, então, assim... Sempre foi difícil de contratar, né? E agora está mais difícil ainda. Está mais escasso. Então, a tendência de você pegar alguém com zero experiência, zero conhecimento é relativamente alta, algum jovem. De novo, entra a questão do gerente, a gerência. Não é? A gerência de loja é fundamental para entender isso e colocar... E aí, o disclaimer que eu estava fazendo. É importante saber a diferença de conhecer e de aprender coisa nova e de treinar. Conseguir fazer, né? Existe uma distância muito grande. Então, conhecer é uma coisa, depois você tem que treinar muito para conseguir fazer aquilo com excelência. Então, é o exemplo do jogador de futebol que eu dou, é o exemplo do músico, é o exemplo do cantor, da banda de rock, canta aquela... você pega Rolling Stones, tem, sei lá, 50 anos de carreira, 60 anos de carreira, os caras não fazem show sem ensaiar. Então, não é porque ele esqueceu como é que canta, ele precisa para manter a performance, manter o ritmo, para poder manter o padrão em alto nível. Tem que exercitar. Um jogador de futebol é a mesma coisa, não importa que é craque, não importa que tenha um domínio. Você vê o jogador treinando, não é? O que é treinar? Eu joguei domingo, segunda-feira eu preciso treinar. Treinar o quê? Fundamentos. Você vê lá os caras treinando toque de bola, passe. São fundamentos elementares, fundamentais, né? É redundante o fundamento fundamental, mas é isso, né? É o básico do básico. Sem os caras nada sai, né? Nem a jogada maravilhosa depende de você saber. Depende desse primeiro fundamento, desse primeiro domínio. Então, os caras estão ali treinando isso. Depois você vê que eles estão ensaiando jogadas, né? Como é que nós vamos jogar no próximo jogo, enfrentar o próximo adversário, qual a estratégia que nós vamos adotar, e você vê o técnico ali montando jogadas, etc e tal. E depois o preparo físico. Então, no mínimo, um jogador de futebol treina essas 3 áreas, os fundamentos básicos, as estratégias para os jogos e a preparação física, porque não adianta o cara ter o domínio da técnica, mas na hora que ele vai executar, o corpo não obedece, ele não consegue, dá um pique, não consegue voltar, porque não está sem preparo físico. O zagueiro chega antes dele. Exatamente, ele vai ganhar uma, né? Então, perceba, na loja não é diferente. Quando a gente fala em treinar vendedores, é comum a resistência. De novo, mas não precisa, eu já sei, eu já fiz. É a hora que entra a gerência demonstrando na prática o que é uma performance de alto nível. Vendedor que conhece técnicas de vendas, que conhece produto, mas não conhece a loja, bate a cabeça, né? Onde é que está? Será que tem lá no estoque? Então, é fundamental. Conhece as regras da loja,
Pode trocar? Tem garantia? Qual é o procedimento no caso de uma troca? Enfim, então, dominar essas 3 áreas é fundamental. Então, completando, é isso. Isso é obrigação de gerente acompanhar e depois dar o feedback, acompanhar ali no salão de vendas, no showroom, os atendimentos, distribuindo as tarefas, como a porta, o caixa, a fila, a reposição de mercadoria, como é que está o atendimento, encostar nos atendimentos. É essa coordenação, não é, que faz e transforma os resultados. Né? Não, vamos lá, porque eu acho que às vezes talvez as pessoas pensem em treinamento só como se fosse uma aula. Né? Sim. Vai passar lá um vídeo, ou o gerente vai fazer uma certa explicação e tal, é uma aulinha que você fica ali assistindo, aí você levanta e vai para a loja. E essa é uma parte da história, né? Sim. E vou supor, assim, acho que é um ponto assim, muito crítico que muitos vendedores se engancham, são as objeções. Contorno de objeções. Primeiro, assim, o que são objeções, né? Legal. Bem pensado. Então, primeiro, começando por onde você levantou. Treinamento não é só você sentar e ficar ouvindo alguém falar, ou assistir um vídeo, ou qualquer coisa assim. Isso é um pedaço da história. Depois nós temos que associar com a nossa prática, com o nosso dia a dia, inclusive fazer algumas simulações. E os atendimentos acontecendo também são oportunidades de treinamento. Sim. Ali, acabou de acontecer, o gerente dá um feedback, olha, você está vendo que aconteceu isso, né? Então, bem lembrado, é importante isso, associar. Quanto mais você vê, você escuta, você lê. Então, por isso que o nosso curso, você tem o vídeo, você tem a apostila, você tem os exemplos práticos, e depois você tem os exercícios, que é para você associar isso tudo, depois trazer isso para dentro da loja. E aí, no nosso curso de gerência de loja, a gente mostra exatamente quais são os indicadores principais que os gerentes precisam monitorar para estar acompanhando, para dar esse feedback para o time de vendas, não é? Então, a principal coisa que eu coloco aliás, não tem principal, né? Cada etapa da venda, né? Por isso que o meu curso chama Como Ter Sucesso em Vendas, a missão. Porque em cada etapa da venda você tem uma missão. Uma delas é essa que você levantou. Objeção. O que é uma objeção? Objeção, por definição, é uma barreira que o cliente coloca para não comprar. Uma justificativa para não comprar, né? E a gente chama isso de objeções. Então é fundamental, eu costumo dizer o seguinte, por que você não vendeu, quando eu pergunto para um vendedor? Porque não conseguiu superar uma objeção. Sim. O cliente colocou uma objeção que ele não conseguiu superar, e aí perde a venda, não vai vender. O que é essa objeção na prática? É quando o cliente diz, vou dar mais uma voltinha, essa primeira loja que eu estou comprando, que eu estou entrando, essa cor eu não uso, eu não gosto, achei muito caro. Sim, não conheço essa marca. Não conheço essa marca. Vou sacar dinheiro, vou ali, preciso falar com a minha mulher, preciso falar com o meu marido, na volta a gente compra, né? Aquela coisa toda. Enfim, são esses motivos que os clientes levantam para não comprar, que é o que a gente chama de objeções, né? Agora é importante entender o seguinte, então, por que eu não vendi? Porque o cliente levantou uma objeção que eu não consegui contornar. Então, o contorno de objeção é uma etapa fundamental para entrar com o fechamento, né? Então, agora, vamos pegar duas situações. E é interessante porque, assim, se você começar a listar, tanto que, tipo, o nosso controle de tráfego, né, o sistema de controle de tráfego. Perfeito. Que você anota lá as objeções. A gente tem 5 ou 6 lá opções só para marcar. Por quê? Por mais que o cliente fale um monte de coisa, você consegue resumir em poucas objeções ali, consegue agregar bastante. E em poucos casos que para cada um você tem uma solução diferente. Né? Exatamente. É importante, bem lembrado isso. Porque eu digo assim, por que você não vendeu? Porque você não superou uma objeção. Quais são os tipos de objeção? Se você for perguntar para os vendedores, as histórias são uma infinidade. Tem, né, uma infinidade de histórias e tal. Mas que a gente pode resumir em 5 motivos, como eu costumo dizer, práticos. Primeiro, por que o cliente não comprou? Porque ele estava só olhando. O que é o só olhando? Eu vou dar mais uma voltinha, preciso pensar, vou falar com meu marido, vou falar com a minha esposa ou qualquer coisa assim, né? Então, ele estava olhando, não comprou porque estava pesquisando e tá. Então, esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, segunda objeção real que a gente enfrenta, preço. Eu já achei mais barato, achei que está muito caro, etc. e tal. Então, é importante entender que preço é uma objeção
importantíssima, tanto Sim. que é o vídeo mais visto do nosso canal. Sim. Né? O canal Falando de Loja, 1 milhão e tantos mil views, tá caro. Né? Como contornar a objeção a preço, que aliás eu recomendo, pedir para deixar aqui no card, para você dar uma olhada lá, para ter uma ideia do que a gente explica, quais são os motivos, como contornar a objeção, e preço não é só... agregar valor. Agregar valor, não. Existem 3 motivos básicos, fundamentais, pelos quais um cliente objeta preço. Mas preço é uma objeção. Falta de mercadoria, quando o cliente procura um produto que você não tem, não é? Sem entrar no mérito da questão aqui, porque você pode ter similar, você pode ter a venda, que a gente chama de venda alternativa, né? Mas não tem o produto que o cliente procurou, por isso que perdeu a venda. A famosa reserva, quando o cliente vem, olha, eu venho sábado buscar, tem como você guardar para mim? Eu estou pesquisando, mas eu vou receber, ou meu cartão vira hoje, me libera o limite amanhã, eu venho aqui buscar, tal, alguma coisa assim nesse sentido. E a última é plano de pagamento. O cliente quis pagar, quis levar, o cartão não aprovou, ou era um crediário que não aprovou, enfim. O cliente queria comprar, o vendedor queria vender e não deu certo, né? Sim. Basicamente, são esses os 5 motivos. O 6º, como você lembrou, ainda é a troca, Sim. que é comum. Por que você não vendeu? Porque era só uma troca, o cliente veio trocar a numeração, Qualquer coisa enfim, assim, qualquer coisa nesse sentido. Então, basicamente é isso. Então, o que é objeção? Objeção é isso, é um tipo de barreira que o cliente coloca. Agora, é importante a gente salientar que existem basicamente 2 tipos de objeção. Existe a objeção verdadeira e a objeção falsa. O que é a objeção verdadeira? É quando o cliente diz realmente o motivo porque ele não quer. Eu não gostei desse modelo. Eu não uso essa cor. Eu achei muito caro. Não, sabe? Então, esse é o motivo que o cliente está colocando que ele não quer. Não, eu não vou levar. Por quê? Porque eu achei muito caro. Não, porque eu não gostei desse modelo. Não, eu não uso essa cor. Ou eu não conheço essa marca, então eu não vou comprar. É o motivo pelo qual o cliente está explicitando. Ok, essa é uma primeira, vamos dizer assim, um primeiro pacote de situações com relação à objeção. Elas são verdadeiras. Existem as objeções falsas. O que é objeção falsa? É importante a gente entender. Eu vou até dar uma explicação que é interessantíssima. Muita gente pergunta assim, por que o cliente mente para a gente? Né? Eu digo assim, porque os clientes aprenderam a se defender de vendedores, porque muitos vendedores mal capacitados, destreinados, precisando vender, sendo pressionados, acabam mentindo para vender. E a mentira não é uma estratégia, é uma falta de estratégia, não é um recurso, é uma falta de recurso. E aí mente, não é? O bom vendedor não precisa mentir em situação alguma, né? Aliás, cabe aqui uma historinha rapidamente. Eu estava numa palestra e eu fiz exatamente essa afirmação. O bom vendedor, a boa vendedora, em hipótese alguma, mente, não precisa mentir. Aí uma vendedora, na hora das perguntas, levantou a mão lá e pediu para... Melina, eu não concordo com isso que você colocou, que o vendedor não precisa mentir. Eu acho que tem que mentir sim, senão não vende. Aí eu disse assim, me coloca uma situação, me explica melhor, me coloca uma situação prática, dê um exemplo. Ela falou assim, por exemplo, eu estou atendendo um cliente na loja e eu tenho um produto que eu acho horrível. Não gosto, acho feio, de mau gosto e tal. Eu tenho que falar que é bonito, porque senão eu não vendo. Aí eu disse para ela assim, vamos imaginar o contrário. Imagina que você acha um produto lindo. Nossa, chegou o produto, se eu pudesse ia levar para mim e tal, alguma coisa assim. Chega um cliente, olha para aquilo, não é o estilo, acha aquilo de mau gosto, não entende como é que alguém poderia comprar um negócio daquele. E aí você chega e fala que é lindo. O que você acha que vai acontecer aí? Né? Aí ela parou e falou, é verdade. Eu falei, então, não é o que você acha que interessa. Então, jamais... o que eu gosto é que importa, né? Sempre é do ponto de vista do cliente. Então por isso que eu não preciso mentir. Tem coisa que eu acho horrível, mas se está na loja é porque tem gente que gosta daquilo. Sim. Aquilo está lá para vender. E compete a mim, como vendedor, num processo de sondagem, entender quais são os gostos, as necessidades, os desejos dos meus clientes e eu apresentar as soluções. Olha, pelo que você está me falando, esse aqui vai dar certinho para você. Percebe? Então, jamais mentir, não precisa. O vendedor que tem um bom domínio de técnicas de vendas não precisa mentir. Para isso, precisa estar treinado. Voltando à questão das objeções. O que é uma objeção falsa?
Por que os clientes mentem? Porque tem vendedor que mente. Né? E o que seria? É aquela desculpa que, às vezes, o cliente chega na loja e, como na linguagem comum de vendedores, caroçou muito. Né? Ah, você não tem outra cor? Aí o vendedor vai lá no estoque, busca, procura, sobe escada, desce produto, tira da embalagem, vai para o provador, etc. e tal. Aí o cliente fica constrangido de falar que não vai levar. Nada, né? Aí ele inventa uma mentirinha. Ah, olha, eu tenho que ir ainda ali não sei aonde, na volta eu passo aqui para pegar e tal, ou, meu cartão vence só tal dia, então eu estou só pesquisando, ou qualquer coisa dessa natureza, essa é a primeira loja que eu estou entrando, eu vou dar mais uma voltinha, etc e tal. Geralmente são desculpas que os clientes dão para não comprar. E aí entra o domínio de técnica de venda. O vendedor, a vendedora treinada, que tem o domínio de técnica de venda, sabe lidar com essa situação. E eu vou dar uma dica aqui, um spoilerzinho do curso onde a gente aprofunda, ensina como fazer contorno. Por exemplo, no caso de objeções, o que me interessa é a objeção verdadeira. Eu preciso saber por que você não quer comprar. Não é? Você achou caro? Você não usa esse modelo? O que está pegando? Não é? A técnica que a gente domina é o seguinte: primeiro, jamais discutir ou confrontar um cliente. Então, não importa o que o cliente diga. Vou dar um exemplo radicalizado aqui, que é para mostrar que, mesmo nas situações mais extremadas, é possível você aplicar a técnica. Exemplo, mostrei uma camiseta aqui estou numa loja de confecção, atendendo você e tal, e eu mostrei uma camiseta para você, aqui, uma camiseta com tecido tecnológico. E apresentei a camiseta para você, você olhou e falou assim, nossa, parece que vai rasgar só de olhar. Né? Exemplo, o que o cliente está colocando? O cliente está dizendo que o produto não presta, que não gostou. Né? Então, eu vou enfrentar uma situação extremada para eu concordar com você. E eu vou concordar com você. E eu vou dizer assim, eu entendo, compreendo exatamente o que você está querendo dizer. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo assim, não, ela é ótima. Você está errado. Você está errado. De forma alguma. O que eu vou dizer assim? Eu compreendo o que você está colocando. Essa leveza do tecido que você percebeu aqui, né? Você sabe o que é? Aí eu vou explicar. Isso aqui é um tecido tecnológico, olha, esse fio, dá uma olhada aqui, é assim, aí eu vou explicar a trama, o fio, tal, que ele suporta tantos. Para isso, evidentemente, eu preciso conhecer o produto. Exatamente. Por isso que é fundamental conhecer produto. Porque eu vou explicar não confunda leveza com qualidade. Isso aqui, ela puxa o suor para fora, ela é muito mais confortável, não precisa passar. Quando você dobra, ela fica pequenininha, cabe em qualquer lugar da mala, se você viaja muito, da sua gaveta. Ou seja, você tem uma série de benefícios que você pode e tal, porque o cliente teve uma percepção inadequada do produto. Eu não confrontei, eu dei razão, compreendo perfeitamente o que você está falando. Quando eu digo, qual que é a estratégia aqui? Quando eu digo para o cliente que eu concordo com ele, ou que eu entendo o que ele está falando, o que eu estou dizendo? Eu estou dando a razão para o cliente. Quando eu dou a razão para o cliente, ele para de lutar. Então, isso é que é importante, porque se você confronta o cliente, ele vai defender o ponto de vista dele. Sim. Não, se eu achei que está caro, se eu achei que não presta, não presta. Como é que você vai dizer? Ele vai discutir com você e existe o controle que está sempre na mão do cliente. Ele pode virar as costas e ir embora. Você não tem como prender o cliente, né? Impedir. Então, por isso que é importante usar. Agora, quem domina técnicas de vendas sabe disso. Quando é uma questão de se você não está convencido de que aquela colocação, aquela objeção que o cliente fez é verdadeira, existe uma estratégia que você pode aplicar. Né? Primeiro, concorda com o cliente. Como eu disse, compreendo, entendo, ok. O cliente, a senhora, mais uma voltinha. Eu vou dar mais uma voltinha, essa é a primeira loja que eu estou entrando, vou pesquisar mais. Tal. Ok. Concordei com a cliente. Ok, claro, eu também gosto de dar uma pesquisada antes. Mas eu posso fazer uma pergunta? Pedir permissão. Quando eu peço permissão, né, absoluta, assim, eu diria 99,999% das pessoas autorizam, mesmo sem saber o que é. É automático. É automático, é natural, né, é empático por parte das pessoas quando você... E é o tom de voz. O tom de voz faz toda a diferença. Eu posso fazer uma pergunta? Aí, o que você vai perguntar? O que você achou do produto que eu te mostrei, da calça, da blusa, da geladeira, do relógio, enfim, do produto que você mostrou, né? O que você achou do produto que eu te mostrei? E tranca a boca. E aí você vai conduzir o processo. A cliente pode falar assim, eu gostei, mas se você...
Quem fala desse jeito não adorou, não gostou, não gostou meia boca e tal. Então, essa cliente não está encantada com o produto. Será que você mostrou o produto certo? Será que você não tem uma alternativa na loja que o cliente vai se encantar mais? Do que exatamente essa cliente não se encantou? E você precisa continuar investigando, né? Diz para mim, o que você achou dessa cor, ou desse modelo? Investiga, conversa, vai, sabe? E quer saber de uma coisa? É hora que a cliente pode dizer assim, sabe essa cor, não é muito o que eu gosto. Então, o problema não é que ela quer dar mais uma voltinha, é que essa cor não bateu, não agrada muito. Sim. E você tem a possibilidade de virar para a cliente e falar assim, eu tenho outras coisas que eu não te mostrei aqui que eu acho que você vai gostar. Como que você prefere? Reinicia a sondagem e existe a possibilidade de você resgatar uma venda que já tinha morrido. Sim. Porque se a cliente não gostou da cor, ela vai procurar outra cor. Que às vezes você tem dentro da loja e por não ter entendido, talvez não ter feito uma sondagem adequada, você acabou não mostrando, né? Ou seja, existe a possibilidade, é o modelo, é a cor, é o preço, é a oportunidade que você tem de fazer um contorno de objeção a preço e assim por diante, ou de levar o cliente para uma outra possibilidade. Ou tem outro aqui que eu acho que você vai gostar mais ainda, vem cá, deixa eu te mostrar. É a hora que você traz um cliente, uma venda perdida que você resgata. Então, é isso que faz a diferença na loja. Não é? Então, esse contato, esse tete-a-tete, ele ainda é fundamental e é prazeroso. Os clientes dão preferência a comprar de lojas que se sentem bem, se sentem confiantes, que encontram vendedores, vendedoras que resolvam o nosso problema. Então, como é importante quando você encontra essa possibilidade de entrar numa loja e ser atendido por uma vendedora que não te pressiona, que mostra os produtos adequados. É horrível por não dominar o processo da venda ou não conhecer a loja, fica batendo cabeça, te mostrando coisas que não tem nada a ver, sabe? Então, é importantíssimo, porque eu lembro sempre o seguinte, são tantas portas para entrar, e quando eu me refiro a portas, não são só as portas físicas. Hoje em dia a gente precisa levar em consideração os outros canais de vendas, como as redes sociais. A gente sabe que você tem todo um esforço, cria um Instagram da loja, coloca lá, faz as suas publicações, grava os seus vídeos, tira as suas fotos, publica, às vezes impulsiona e tal. O cliente acessa e ou é mal atendido, ou é negligenciado. Ser negligenciado numa rede social é tão ruim quanto você entrar numa loja e ser ignorado, né? Então, o seu time está preparado? Como é que você está preparando? Existem até ferramentas assim, simples, né, que são as respostas automáticas, por exemplo, que já é um bom caminho, porque está dentro da própria ferramenta, ali você pode programar, tipo assim, uma resposta automática. É uma atenção, né? É uma atenção, né? Uma resposta lá aqui, tal. Deixa aqui sua pergunta, que assim que estivermos disponibilidade, vamos responder para você, vamos retornar. Vou dar um exemplo prático. Eu entrei no restaurante, onde eu vou sempre pegar meu almoço. Eu entrei e estava todo mundo ocupado, eu entrei e eu sempre, já sou conhecido, sou cliente e tal. Eu cheguei e dei bom dia, né? Bom dia, e ninguém respondeu. Né? É claro que o pessoal estava ocupado, estava correndo ali e tal, assim, mas a sensação é desagradável. Sim. Como é ser ignorado, né? Ser ignorado, né? Aí eu parei, olhei, claro que estava todo mundo ocupado ali, correndo e tal, os motoqueiros ali despachando, muito pedido certamente, né? E aí eu dei um passo para trás assim, eu entrei novamente, falei, bom dia, aí, oi meu querido, não sei o que, nós estamos correndo, já te atendo e tal, você entendeu? Mas eu precisei dar essa cutucada, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ainda que estejam todos ocupados, essa é uma dica que eu dou quando, por exemplo, especialmente agora Black Friday, Natal, de que a loja está bombando, né? Fim de semana, véspera de Natal é uma loucura, as lojas ficam, né? Se você tem loja em shopping, você sabe que até meia-noite tem dia gente que lá, o shopping bota a gente pelo ladrão, como se diz, né? Então, e aí, qual é o procedimento? Eu digo, não importa, você está ocupado, você está atendendo aqui, entrou um cliente, cumprimenta, né? Demonstra que você vê, oi, bom dia, tudo bem? Já te atendo, né? Só um minutinho, eu já vejo para você, fica à vontade e tal. O cliente se sente acolhido e se sente constrangido de ir embora. Por quê? Porque alguém, né? Inclusive, tem uma dica que a gente dá, como atender estando ocupado, como fazer acordos com os clientes. É uma técnica que funciona muito bem, especialmente em lojas
de confecção, sapataria, loja de móveis, em ótica, que depende, a influência do vendedor, da vendedora é muito grande no atendimento. É diferente de uma loja de utilidades, que é basicamente autosserviço, ou de uma loja de departamento, que é autoatendimento e tal, né? Mas a loja que depende do vendedor, da vendedora, para demonstrar, e eu sempre falo, mostrar é uma coisa, demonstrar é completamente diferente, né? É você pegar um produto, a partir do que o cliente valoriza. Aqui cabe outra dica, que eu digo o seguinte: tem cliente que compra o produto, às vezes pela marca. Não está nem aí para utilidade, para o modelo. Não é. Estou usando essa marca, então essa marca dá prestígio e tal. Eu quero essa marca, né? Se é camiseta, aquelas camisetas outdoor, né? Que a gente chama, né? Com a marca aqui no. Gigantesca, né? Estampada no peito. O cliente não está usando a camiseta, ele está usando a marca, não é? Tem cliente que quer utilidade, que quer praticidade, que quer conforto. Não, eu quero um tênis que, nossa, eu estou com dor nas costas e tal, eu passo, né, caminho demais, fico muito tempo em pé e tal. Eu quero algo que seja de qualidade, que me dê conforto, que me corrija a pisada, para que eu tenha... E assim por diante. Quer dizer, um atleta está buscando performance. Não, eu quero melhorar meu tempo, então eu estou buscando um tênis que vai me permitir isso, etc. E assim por diante. Outro está na academia, outro... Então, o que o cliente está procurando? O outro está procurando economia. Não é? O custo-benefício está muito preocupado Perceba que os clientes compram o mesmo produto por motivos diferentes. Então, o argumento que sensibiliza um cliente pode ser completamente indiferente, inócuo, com outro cliente, com o mesmo produto. Por quê? Porque um tem um olhar para a marca, o outro para prestígio, etc., status. O exemplo que a gente já deu aqui, eu acho que cabe, principalmente nesse segmento, a moda, né? Tá na moda, estão usando e tal. Para um determinado grupo vai ser excelente, para cara, é isso que eu preciso. É isso que eu quero, né? E para outro vai ser o oposto. Assim, estão todo mundo usando, então eu não quero. Eu não quero, dane-se, eu tenho meu estilo. Então, o que é argumento de venda para um pode ser um argumento que destrói a venda para outro. O que diferencia isso? Uma sondagem de qualidade. Então, quando eu atendo, que eu entendo, né, o estilo do meu cliente, as preferências, necessidades, desejos, ou seja, o que o meu cliente valoriza, o que o cliente está procurando no produto, para que eu, primeiro, apresente o produto mais adequado. Segundo, quando eu for demonstrar o produto, o que eu vou destacar, o que eu vou evidenciar, não é? É como eu falo, traz o olho do cliente, tem um detalhe, né? Você vai trazer e demonstrar exatamente aquilo que vai dar match, que vai ao encontro do desejo do cliente. Isso é que faz a diferença. Tanto que eu costumo dizer o seguinte: vender é deixar o cliente com vontade de comprar. Vender é isso, é fazer o olho do cliente brilhar, é entesar o cliente no produto ou nos produtos. Aí você entra com os complementos, com os adicionais, não é? Saber trabalhar plano de pagamento é fundamental para você subir o ticket, fazer com que esse cliente compre mais coisas. É incrível. A gente entra numa loja, não sabe? Se a gente pudesse, levaria metade da loja, não é? Porque são desejos que a gente tem. Quem não gosta de um sapato novo, um tênis novo, uma calça nova, uma camisa nova, um relógio novo, um óculos novo, um carro novo, um sofá novo, uma TV nova, enfim, né? Um celular novo. A gente gosta, percebe? Então, vender é atender necessidades e desejos. Vender é levar felicidade às pessoas. Quem domina isso, quem tem a habilidade de técnica de vendas, conhece os produtos, sabe fazer uma demonstração encantadora, tem uma estratégia de fechamento adequada, suave, que não tem aquela pergunta proibida, como eu costumo dizer, né? Qual é a pergunta proibida que os vendedores não podem fazer aos clientes? É uma pergunta fechada, que significa o quê? E aí, vamos levar? E aí, vai levar? Por quê? Você está pedindo para tomar ou não? Sim. Cabe aqui pergunta fechada. Isso que eu ia falar. Cabe aqui uma explicação. O que é uma pergunta fechada? Pergunta fechada é aquela que você faz com verbos, né? Ou seja, vai levar? Gostou? Quer? Pode? Qualquer pergunta que você faz com um verbo, ela propicia duas respostas: sim ou não. Então, quando você faz uma pergunta fechada, você já tem aí pelo menos uns 50% de chance de tomar um não. Sim. Então eu digo, por que você vai levantar a possibilidade de tomar um não? Não faça a pergunta fechada no fechamento. E o que é uma pergunta aberta? A pergunta aberta é aquela que exige uma resposta elaborada do cliente. São os pronomes interrogativos, né? O que, qual, como, onde,
Quando? São perguntas de, né, o que você achou do produto? O que você acha? Você tem que me dizer alguma coisa. Sim. Você não vai dizer sim ou não. Não é? Por quê? Porque a hora que eu pergunto, né, quando é o evento, como que você gosta, você precisa me explicar, me colocar. Então, ter estratégias de fechamento, por isso que no pacote de vendas turbinadas, eu coloquei o curso de fechamento, super curso de fechamento de vendas. É claro que o curso aquela completo... história que a gente costuma dizer da caixa de ferramentas. Exatamente, né? Bem lembrado. É claro que o curso completo, ele tem a etapa do fechamento, com as dicas, como entrar com fechamento e tal. Mas a gente acrescenta, que é o que você colocou, a gente traz uma caixa de ferramentas extra, não é? E eu lembro sempre o seguinte, como é importante isso aqui, porque a ignorância limita resultado. E o que é ignorância? Às vezes você diz isso, a pessoa se ofende, acha que você está agredindo. Sim. Não, ignorar é não saber. Eu mesmo ignoro muita coisa. Eu sei muito pouca coisa da minha vida, a absoluta maioria das coisas. Eu não entendo do foguete que foi para a Lua, eu não entendo de carro elétrico, eu não entendo você entendeu? Muita coisa eu não entendo. Eu não sei fazer essa cadeira que eu estou sentado, eu não sei fazer, eu sou ignorante nisso, e assim por diante. Então, ignorar é não saber, né? Então, é isso. Mas eu costumo dizer o seguinte, às vezes, por ignorar as técnicas, os vendedores perdem oportunidades. Então, não pode, tem que dominar as técnicas para que você consiga realmente, primeiro, performar em alto nível e não cometer essas barbaridades que a gente faz, de fazer uma pergunta fechada no momento de fechamento. Então, o que é essa caixa de ferramentas? A caixa de ferramentas é o seguinte, você tem, vamos pegar literalmente, uma caixa de ferramentas, alicate, martelo e chave de fenda, chave de boca, etc., chave Allen, etc. e tal, parafusos, pregos e etc., né? Eu tenho uma caixa de ferramentas aqui. Eu vou colocar um prego, bater um prego ali naquela madeira. Né? Eu vou usar alicate? Provavelmente não. Eu vou usar a chave de fenda? Provavelmente não. Eu vou usar a chave de boca? Provavelmente não. Eu vou usar a chave de cano? Provavelmente não. Mas eu vou precisar do quê? Do prego de martelo. Eu preciso trocar uma torneira ali, eu vou trocar. Aí, eu vou usar martelo? Provavelmente não. Eu vou precisar de uma chave de cano ou sei lá o quê. Percebe o que eu estou dizendo? Então, dependendo da situação, vai te exigir uma ferramenta adequada àquela situação. Se você tem uma caixa de ferramenta completa, não é? Toda situação, você vai usar todas as ferramentas? Claro que não. Mas quando aparecer aquela situação, eu tenho a ferramenta certa aqui. Está preparado para lidar com aquilo. Preparado para lidar. Você tem a ferramenta e sabe usar a ferramenta. Então, isso é importante. Por que eu digo? Porque quando a gente dá um treinamento de técnicas de vendas, por exemplo, a gente traz muitas dicas, muitas técnicas. A vendedora fala, você está louco? Você acha que eu vou usar isso aí tudo com o cliente? Não vai. Não é para usar tudo, todas as vezes. Todas as vezes. Não. Né? É óbvio, mas tem situações que o cliente vai fazer objeções verdadeiras, ou que o cliente nem vai objetar. Tem cliente que entra correndo na loja e fala, quanto é que está isso aqui? Tá, eu vou levar. Você nem vendeu. Qual foi a técnica? Zero. O cliente entrou e comprou e foi embora. Percebe o que eu estou dizendo? Você nem precisou usar técnica nenhuma para vender. Agora, tem clientes, se você não tiver técnica, não souber contornar a objeção, não souber fazer uma sondagem adequada para demonstrar o produto certo, evidenciar os aspectos que vão realmente fazer o cliente brilhar o olho, ter uma estratégia de plano de pagamento, uma estratégia de fechamento, os complementos adicionais que você coloca na venda, se você não tiver técnica, não tiver conhecimento, muito provavelmente você não vai ter condições de atingir os seus objetivos e encantar os clientes, que é o nosso desafio. É vender bastante, bater nossas metas, fidelizar os nossos clientes. É isso que o mercado precisa. Agora, você tem um conjunto de ferramentas, hoje existe tecnologia, existe muitos recursos, mas ainda tem a pessoa com o domínio. Se ela não tiver o conhecimento das técnicas, você pode dar aquela história. Eu vou pegar aqui o carro de última geração, uma Lamborghini, uma Ferrari, ou sei lá o que, uma McLaren, né? A coisa de última tecnologia. Não sabe dirigir. Percebe? Sim. Então, ou ainda que você dê um carro autônomo, a pessoa não sabe, não conheço a cidade, não sei para onde ir. Então, não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Então, ainda o conhecimento da pessoa faz a diferença. Concorda comigo? Né? Sim ou não? É uma pergunta aberta ou fechada, né? Enfim, Bruno, eu acho que é importante a gente trazer isso, lembrando que nós estamos lançando essa campanha.
a campanha do Vendas Turbinadas, são 4 cursos, dá mais de 50% de desconto, real. Se você pegar, entrar na nossa plataforma lá, somar os cursos, for comprar individualmente, você vai ver que é mais de 50% de desconto, né? Por apenas 12 parcelinhas de R$ 99. Eu vou pedir para colocar aqui na tela o nosso endereço, como que você faz para poder acessar a nossa plataforma, e é por prazo limitado. Você vai ter os 4 principais cursos para você treinar o time de vendas. Gerência de loja, que é 80% do resultado. Técnicas de vendas completa, que é o meu curso Como Obter Sucesso em Vendas, a missão. Todas as etapas da venda. O meu super curso de fechamento de vendas, que são os recursos adicionais, os complementos de como contornar a objeção e entrar com fechamento. E a cereja do bolo, como eu costumo dizer, que é o curso de liderança. Gerência é administração, liderança é condução. Quais são as melhores estratégias para você conduzir o time em busca dos resultados? Como você engajar o time, não é? Isso é importante, é com técnica, boa vontade não paga conta. É preciso conhecimento, é preciso técnica, é preciso domínio das ferramentas para que você atinja os seus objetivos. E nós estamos trazendo isso para que realmente você tenha condições de já de imediato colocar em prática e transformar os seus resultados. Concorda comigo? Eu acho que é isso. A gente correu aí várias dicas, várias maneiras, situações práticas, né? Dicas práticas que eu acho que dá para ter uma ideia. Dá para ter uma ideia muito bem de como agir, como se pode melhorar e usando os cursos, né, que a gente está oferecendo aqui, trazer isso para a sua equipe, porque não vai sair do nada, né? A melhora da loja não é sozinho, né? Não cai do céu, como eu costumo dizer. Não cai do céu. É a partir de ações objetivas, práticas, né? Que você precisa realmente implementar, treinar a equipe, deixar seus vendedores bem preparados, porque é aquela questão da oportunidade. Perdeu essa época do ano aqui, passou e tal, depois reclamar não vai resolver esse problema. Exatamente. Né? O ontem já foi. Né? O que existe é o agora e o amanhã que está por vir. E outro bordão que a gente costuma dizer assim, é da porta para dentro. Né? Exatamente. Você consegue resolver ali na sua loja, com sua equipe. Você não consegue mudar o governo sozinho, você não consegue fazer uma revolução, você não consegue baixar o dólar, você não consegue eliminar a internet, mudar o juro. Isso aí você não consegue. Agora, da porta para dentro, como é que você arruma a sua loja, como é que você precifica, como é que você põe os seus planos de pagamento, como é que você treina seu time, como é que você capacita, né? Monta uma estratégia. Aí depende de você, não depende de ninguém. E quer saber, a absoluta maioria, eu falo assim, de experiência de 40 anos de mercado de consultoria. A absoluta maioria dos problemas das lojas é da porta para dentro. Por quê? Da porta para fora, o jogo é o mesmo para todo mundo. Então, veja que loucura. Se o problema é o imposto, por exemplo, como eu escuto o cliente falando, o lojista falando, meu problema é imposto. Eu digo, mas é só para você ou todos que estão no mercado estão enfrentando também essa mesma dificuldade? O meu problema é o câmbio. Pois é, mas o dólar é o mesmo dólar que qualquer um país compra, inteiro, né? E assim por diante. Então, ou seja, a macroeconomia, o cenário da porta para fora é o jogo igual para todos. Não é? O que vai fazer a diferença é da porta para dentro, é a sua estratégia, a capacitação do seu time, o mix de produto que você faz, ou seja, acertar as compras, precificar corretamente, ter um plano de pagamento adequado, capacitar o seu time, organizar a sua loja, dar feedback, dar treinamento, fazer esse acompanhamento. Isso é que vai fazer a diferença para que você consiga atingir os resultados, como eu costumo dizer, que antes de mais nada você merece. Então é isso, né? Acho que é isso. Fica aí então Se você gostou, deixa o like aqui, se está vendo pelo YouTube, né? Se estiver ouvindo nas plataformas também. Isso, as principais plataformas a gente pode avaliar nosso Exato, podcast. Se você está ouvindo o podcast por uma plataforma de áudio, dá uma olhada aqui na descrição, o endereço, os dados para você acessar. Não perca a promoção, é só até o dia 31 de outubro agora, sexta-feira, a Black Friday. As dicas permanecem aqui, mas a promoção é somente agora, ela realmente é por um prazo limitado, porque realmente é uma promoção para arrebentar. Com 12 parcelinhas de R$ 99, você vai ter esse pacote completo para turbinar as suas vendas de imediato. Beleza? Então é isso, né? É isso. A gente se vê por aí. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.